bem-vindos ao episódio do IBDA Podcast, que eu tenho uma alegria imensa. Aqui, a professora, a advogada e minha amiga Adriana Schier. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Raquel. Que honra, que alegria estar aqui nesse podcast tão concorrido, nesse espaço aqui do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Muito obrigada pelo convite. Para a gente, é uma honra ter você nos congressos brasileiros. Conta como é que foi a sua participação desde o início. Como é que era quando você assistia? Como que foi passar para o outro lado? Gente, essa é uma pergunta muito bacana. Assim, eu sou do Paraná, né? Sou até hoje da banca de advocacia do professor Romeu Bacelar, e eu fiz federal, só que eu não tenho ninguém na família que seja da área do direito. Então, no 4º ano da faculdade, eu fazia a disciplina do professor Romeu na federal, e ele me convidou para participar de um congresso que estava acontecendo lá em Curitiba, um sul-americano. E, assim, eu era aquela aluna que sentava na frente, ficava, né? Enfim. E aí ele me disse: Adriana, eu estou precisando de alguém que anote as principais ideias dos professores. Uma novata de 4º ano da faculdade, né? Lá sentada, vendo os grandes mestres falando, anotando. Foi lá que conheci Maria Silvia, foi lá que conheci Celso Antônio, professora Aveida. Enfim, Raquel também era estudante nessa época, né? Por isso que não estou citando Raquel Estava aqui, no primário. né? Estava no primário, enfim. E aí eu anotando as ideias. No final do congresso, ele me convidou para ir almoçar com os professores. Imaginem a minha honra, né? No final do congresso, ele chega e fala: a gente vai transformar isso aqui nos anais do evento. Então, vocês olhem a responsabilidade que foi assim o meu início nos congressos. E, a partir daí, o professor Romeu sempre me convidava, né, para ir para os eventos. E aquela história, você vai para os eventos e vê os teus livros falando no palco. Passou o tempo, o professor Romeu saiu da presidência do IBDA, eu me formei, fiz o mestrado, e quando eu estava no mestrado, aí na presidência do professor Márcio Camarosano, eu fui convidada pela primeira vez para participar do staff. Comecei nas comissões, que é mais ou menos essa trajetória, né, que um acadêmico pesquisador entra nos congressos do IBDA. Comecei a participar das comissões, e aí, assim foi, virei presidente de mesa, virei palestrante, e agora estou aí, né, sendo convidada para o podcast IBDA. Olha que honra! É um caminho que eu acho que é múltiplo, exatamente como a sua área de atuação. Porque, além de professora, pesquisadora, você tem uma advocacia privada, já atuou junto a sindicatos. Eu falo que você é uma das pessoas que nunca trabalhou dentro do quadro de pessoal do Estado, mas que tem uma visão do quadro de pessoal do Estado muito privilegiada. E você consegue ver com lucidez e julgar uma visão que é muito crítica, muito ácida, a respeito dos servidores públicos. A gente até já conversou. Toda vez que fala em reforma administrativa, a reforma é para falar: tem que acabar com a estabilidade, vamos diminuir os direitos. E você tem uma visão sistêmica das carreiras, da diferença entre as carreiras de cúpula e a base. Você tem dados que eu gostaria muito de escutar, considerando que agora nós já estamos com um anteprojeto de PEC, que é muito mais amplo do que só servidor, mas que também é um regramento sobre essa matéria. Fala, por favor. Essa é uma questão que me deixa com uma oportunidade única de vincular a minha advocacia privada com as minhas pesquisas teóricas. Eu sempre digo, professora Raquel, que eu sou muito privilegiada. Assim, eu consigo trabalhar com o que eu gosto e eu consigo unir a advocacia à parte acadêmica. O que acontece? Desde 2007, eu faço assessorias para os sindicatos das administrações tributárias, trabalhando na área de organização administrativa e de reestruturação das carreiras essenciais, que são, né, da administração tributária. E nessa assessoria, que eu venho desde 2007 sendo realizada, eu tive contato, apesar de não ser servidora pública, mas eu tive contato direto com os servidores. E numa advocacia que não é litigiosa, então, é uma advocacia que está voltada à reestruturação das carreiras, dos órgãos, enfim. E o que a gente percebe nesses anos todos, eu estou falando de 2007, então, já tinha vindo a emenda constitucional 19, a gente já tinha tido um grande ataque inicial aos servidores públicos, mas o que a gente percebe em todos esses anos é que a orientação do governo é sempre, seja o governo de cor vermelha, amarela, branca, azul ou preta, a orientação é sempre para cortar na carne o servidor público.
Né? Como se estabilidade fosse privilégio, como se reconhecimento de uma remuneração justa fosse privilégio. A gente está perdendo de novo a ideia de uma remuneração que seja uma remuneração previsível e segura, especialmente depois da quebra do regime de paridade entre servidores, dos servidores. A gente tem uma movimentação muito grande para que os servidores consigam os auxílios, né, que são pagos somente para o pessoal da ativa, e os da inativa não recebem, porque a gente tem hoje essa diferença, né, dos servidores que entraram antes da primeira reforma previdenciária e dos de depois. Então, nos sindicatos, professora Raquel, a gente vê isso muito claro. Os servidores que são os servidores que têm paridade estão preocupados em consolidar um regime de vencimentos. Os servidores que são os servidores mais novos, que ingressaram após a reforma, eles querem ganhar o máximo possível e, de preferência, extra-teto, e estou falando agora de carreiras essenciais e de carreiras de cúpula, que já tem, né, um número de servidores muito grande no teto constitucional, esses se interessam por conseguir o máximo possível enquanto estão na ativa, porque depois não tem mais. E tudo isso para dizer, então, a gente tem esse problema, que é uma desvalorização contínua do servidor público. Como se houvesse a possibilidade de ter políticas públicas eficientes, Sim. de ter uma gestão pública eficiente sem um servidor que tenha um regime jurídico de garantias e prerrogativas, né? Então, estabilidade jamais pode ser confundida com privilégio. A avaliação de desempenho jamais pode ser tomada como algo para se punir um servidor ou para se descartar o servidor que incomoda, né? Então, a gente tem essa manipulação dos instrumentos de avaliação dos servidores, muito em desprestígio da própria segurança do servidor na administração pública. E tudo isso veio desde Max Weber, né, professora Raquel? Desde Max Weber, para dizer que o servidor não é servo do rei, e sim servo da lei. Né? A gente melhorou isso no direito administrativo social. A gente diz que o servidor público é vinculado ao público. Né? O professor Celso Antônio nos ensinou aí que ele tá, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no interesse do público e não governamental. Mas, enfim, acho que é um pouco por aí. Você falou uma frase que eu gosto muito, que é: isso faz parte do direito administrativo social. Nós sabemos, não é um pedaço do direito administrativo estudado por todos, nem todos têm grande apreço, mas eu acho que esse conceito ele é muito importante. Eu queria te perguntar, como que esse conceito contribui para a administração pública executar mais e melhor os direitos fundamentais? Nós temos, aqui é um tema sensível e um podcast de pouco tempo, a gente tem que ser muito objetivo. Eu vou tentar diminuir a minha fala, tentar raciocinar um pouco mais objetivamente. O direito administrativo social, ele não é um ramo do direito, não é um tópico na nossa disciplina, lá nas nossas emendas. Ele é uma forma de pensar o direito. E eu arrisco dizer que é a forma constitucionalizada de pensar o direito. Nós temos a Constituição de 88, que permite várias interpretações e vários planos de governo do Estado, né? A gente pode ter governos mais lá, mais cá, enfim. Mas há um núcleo central, há um núcleo essencial de direitos fundamentais sociais que exigem um perfil do Estado, seja qual governo estiver lá. E é disso que trata o direito administrativo social, de reconhecer essa base constitucionalizada para o direito administrativo e, mais ainda, professora Raquel, de entender a administração pública como a entidade responsável, como o conjunto de órgãos responsáveis pela efetivação dos direitos sociais, independentemente da judicialização. O direito administrativo social reconhece que o judiciário realmente tem que ser a última ratio, né? A gente tem aí um histórico de acesso ao judiciário para a garantia de direitos fundamentais sociais que só refletem uma ineficiência da gestão pública. E uma ineficiência que é marcada, por vezes, por interesses políticos não muito republicanos, mas também, e muitas vezes, por uma certa falta de capacitação e profissionalização dos servidores. Sem dúvida. Né? Então, me parece que o direito administrativo social ele vem dizer aquilo que o direito constitucional disse logo após, né? Que a teoria do direito constitucional disse logo após a Constituição de 88. Nós precisamos ter um direito administrativo que pense todo e qualquer instituto do direito administrativo a partir da realização dos direitos sociais. Você escreveu sobre um tema que durante décadas eu não vi no Brasil ninguém tratar, a não ser a Célia Cunha Mello aqui de Minas Gerais, lá nos idos de 1990, que é o tema do fomento. E aí você vem 20 anos depois e trabalha o papel do fomento de uma forma inovadora
E eu quero saber quais são os riscos e as virtudes do ponto de vista da efetivação de direitos sociais. E eu queria que você exemplificasse um pouco, porque eu acho que as pessoas não conseguem compreender o que é o fomento na realidade do Estado, na realidade da sociedade. E como eu sei que você faz isso muito bem, está com você. Bom, você estava falando no começo que eu tenho uma atuação muito plural, né? Sim. E eu tenho um problema, assim, eu não consigo ser uma mulher de um tema só, uma pesquisadora de um tema só. Eu gosto de ter a visão do todo e gosto de fazer pesquisas diferenciadas. Então, a tese de doutorado foi sobre serviço público, né? E aí, o que a gente percebe? Que com toda a reformulação dos papéis do Estado, com essa necessidade de que o Estado realmente realize direitos fundamentais sociais de uma maneira cada vez mais ampla, né? A gente Sim. tem aí a proliferação dos direitos sociais e, né, a universalização de todos eles. Então, é preciso reconhecer que, por mais fundados nos pressupostos do Estado democrático de direito que nós somos, há necessidade do Estado reconhecer nos particulares também uma possibilidade de atuação em prol dos direitos fundamentais. Então, a ideia de fomento, ela começa no Brasil nos anos de 1950, mas eu vou falar só de agora para a gente manter o nosso tempo aqui. A ideia de fomento volta no Brasil com o governo Fernando Henrique Cardoso e muito vinculada a uma expectativa de se diminuir o papel do Estado. Sim. E se ressaltar o papel da iniciativa privada. Com isso, desde a Emenda Constitucional 19, desde a reforma de 98, a gente tem uma tentativa de substituição de funções típicas do Estado pelos particulares, mas também voltadas à realização de direitos fundamentais, como se o ente prestador ou o ente titular da atividade não fizesse importância na realização de serviços públicos. A minha ideia com a pesquisa do pós-doc, que é o que eu fiz, a parte do fomento, a minha ideia era justamente fazer o quê? Demonstrar que o fomento ele é uma atividade importante, essa parceria do Estado com particulares para a realização de direitos fundamentais, para a realização de atividades de interesse público, ele é uma atividade importante. Eu diria hoje que é uma atividade essencial, reconhecida internacionalmente. O 17º ODS é justamente, né, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, é justamente a parceria entre Estado e organizações privadas. Uma parceria rígida, uma parceria pautada na razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, em todos os fundamentos do regime jurídico administrativo. Então, mas que essa parceria ela está ao lado do serviço público, jamais substituindo o serviço público. Então, a premissa é essa. Dito isso, então, de que fomento a gente está falando? Justamente dessas atividades que o Estado, reconhecendo que há áreas em que são de interesse público, mas que o Estado não tem recursos para realizar todas as atividades, ou áreas em que o Estado pode contar com a expertise da iniciativa privada para realizar essas atividades, o Estado incentiva, estimula, né, a iniciativa privada a realizar essas atividades, não em nome do Estado, em nome próprio, mas com a finalidade de alcance de direitos fundamentais. 2 exemplos, né? 3, na verdade, porque eu quero falar um pouquinho da Lei Rouanet, tá? Se me permite? Lógico. Só um pouquinho. 3 exemplos. Primeiro, FIES. O FIES é um mecanismo típico de fomento. Então, na década de 90, se reconheceu que o Brasil tinha um índice muito pequeno, muito inexpressivo de pessoas que chegavam às universidades. Então, qual foi a política pública naquele momento, dentro da grande política de educação no Brasil? Nós precisamos de mais universidades. Poderia ter sido uma opção daquele Estado, daquele governo, criar mais universidades públicas. O custo, naquele momento, se entendeu que era excessivo. O que se fez? Uma parceria entre Estado e iniciativa privada, para que a iniciativa privada entrasse de forma muito contundente no mercado do ensino universitário. Isso gera empregos. Quantos de nós trabalhamos em instituições privadas aqui? Dos 150, 200 Sim. professores que estão no Congresso hoje, no Congresso Brasileiro de Administrativo, eu quero dizer assim, que uma grande parcela deles, inclusive eu que vos falo, trabalha em instituição privada, instituições sérias privadas. Sim, né? sim. A gente tem uma escola da PUC lá no Paraná, a própria Unibrasil, enfim, são instituições que são reconhecidamente instituições sérias. E são instituições que foram fomentadas justamente pelo FIES. Né? Então, você tem lá instituições que têm 30%, 40% dos seus alunos que recebem esse benefício indireto do Estado e que devolvem para a sociedade. Olha como é bacana, né? Então, eu tenho o Estado estimulando o particular criando, gerando emprego e, ao mesmo tempo, permitindo que essas pessoas que acessam ao ensino de qualidade tenham acesso ao direito fundamental à educação. Risco disso. Risco.
A falta de controle. Por quê? Porque, ao contrário do que acontece na Lei Rouanet, em que os investimentos, em que os repasses são extremamente controlados, eu vou falar 2 minutos sobre isso, em detalhes muito específicos, né? Mas a maior parte dos mecanismos de fomento é quase que um cheque em branco. Então, por exemplo, um bolsista da CAPES, que está lá fazendo mestrado na Unibrasil comigo, que recebe a bolsa, tem que mostrar para a CAPES a cada 6 meses quantos artigos publicou, quantos eventos participou, como é que está a pesquisa, em que fase está a pesquisa. A cada 6 meses os relatórios são extremamente rigorosos. Este bolsista da CAPES. O sujeito, o empresário que chega no BNDES e consegue um fomento financeiro, né? A professora Célia faz toda aquela classificação dos mecanismos de fomento e um deles é o fomento financeiro. Sim. Então, a gente sabe que 90% das obras concedidas, dos serviços públicos concedidos, as empresas contam com fomento. Como assim, Adriana? As empresas vão lá e pegam seus investimentos, pegam seus recursos no BNDES, nos bancos de fomento público. Esses mecanismos de fomento, especialmente os financeiros, são cheque em branco. Não tem como controlar. Eu tenho falado disso na área de saneamento, que é necessário que o próprio banco fomentador estabeleça no contrato de fomento mecanismos de sustentabilidade. Né? Então, o que falta, qual é o grande problema do fomento no Brasil? Primeiro, reconhecê-lo como atividade administrativa. E, enquanto atividade administrativa, submetido a um regime jurídico específico de direito administrativo. O particular que recebe o fomento, ele está com o Estado numa relação de direito administrativo, pautada em publicidade, imparcialidade, né? Sujeito ao controle. Sujeito a muito controle, né? Em disponibilidade do interesse público, controle de finalidade, ao menos. A gente teve um descompasso nos mecanismos de fomento na época da pandemia, principalmente esse de fomento financeiro. Absolutamente necessário que os microempresários, que os pequenos empresários fossem, de alguma forma, resguardados no momento da pandemia, porque foram os que mais foram atingidos. Né? Os tiveram dificuldade de sobrevivência. Dificuldade de sobrevivência. Então, se criaram linhas de crédito para, eu não vou dizer salvar, mas para permitir que continuassem as suas atividades. E quantos micro e pequenos empresários utilizaram essas linhas de crédito que têm índices de juros, né, baixíssimos, e assim porque é para fomentar atividade de interesse público e, ao contrário de gerar mais empregos, porque é isso que o fomento quer. Né? O fomento quer desenvolvimento. O fomento é uma atividade do Estado que está vinculada a desenvolvimento. Crescente, economia e, ao mesmo tempo, desenvolvimento social, né? E, ao mesmo tempo, desenvolvimento ambiental. Desenvolvimento no sentido multidimensional que a gente vem sustentando. E esses pequenos, especialmente os pequenos e microempresários, foram lá, utilizaram-se das linhas de crédito para pagar a dívida e fecharam as portas. Então, assim, aí o problema não é do fomento. O problema é do regime jurídico que não se reconhece ao fomento. A gente tem aquela decisão clássica do STF que estabeleceu que um grande grupo econômico teria que demonstrar a utilização dos recursos utilizados a partir do BNDES na sua atividade e a geração de empregos, etc. E se impetrou um mandado de segurança para dizer que não, que a relação deste grupo empresarial com o BNDES era uma relação privada, porque, afinal de contas, o BNDES é privado. Espera aí, gente, a gente está falando de recurso público. Né? E aí o Tribunal de Contas da União manteve a decisão e o STF também referendou a decisão dizendo que, nestes casos, não há segredo empresarial. Né? Não faz parte do segredo empresarial o quanto o investimento público impacta no lucro da empresa. Se tem recurso público, prevalece publicidade, transparência, acabou. Simples assim. Simples assim. A nova lei de licitações, a 14.133, traz instrumentos voltados à sustentabilidade que você bem mencionou. Como você avalia a efetividade desses mecanismos na contratação pública? Falar de contratação pública com a professora Raquel do lado é um risco, né? Então, eu vou puxar para a minha área aqui também. A gente está falando também de fomento. Sim, né? Quando a lei de licitações estabelece que as empresas, a partir de um determinado... que os editais das licitações podem conter cláusulas de sustentabilidade social, como, por exemplo, a exigência de que as empresas tenham mulheres vítimas de violência doméstica nos seus quadros, a exigência de que as empresas tenham egressos do sistema prisional nos seus quadros, isso é um mecanismo de fomento estatal. Sim. Então, o Estado está fomentando o quê? A que as empresas privadas, que fazem parte dessa rede gigantesca de compras públicas
públicas e de serviços públicos prestados por particulares, a gente está falando aqui de bilhões, né, professora Raquel? Eu não bilhões. tenho, assim, a cifra dos contratos públicos do Brasil todo é bilionária. A gente conta zero e fala, meu Deus, passou bilionária, de 9. É coisa que exatamente, a gente não consegue nem dimensionar. E nesse grande mercado, então, me permitam usar essa palavra não no sentido técnico, mas nesse grande mercado, incentivar que essas empresas contratem vítimas de violência doméstica, por exemplo, é um grande mecanismo de fomento social. Ação afirmativa tem que adotar em absoluto. E o decreto federal inova nesse aspecto. Eu sei que os professores da área de licitações são um pouco críticos em relação a esse decreto, porque estão dizendo que há uma certa inovação, porque a lei disse poderá conter cláusulas no edital e o decreto estabeleceu a obrigatoriedade. Mas isso em licitação o tempo inteiro. Poderá ser eletrônico o pregão, veio o decreto e falou, deverá e ok. Liberdade então, assim, legal pode ser restringida. Não é? Se até responsabilidade de agente público da Constituição pode ser restringida pela LIDB, agora vão encrencar com a ação afirmativa? Claro, porque é muito difícil para os empresários, e aqui, aí volta a minha advocacia no meio, né? Porque, assim, falar de licitação, aqui eu sou a advogada dos licitantes, né? Sim. É muito difícil para os empresários imaginarem o custo que vai ter esse tipo de política. Como é que eles sabem? Então, quem é a mulher... Os problemas que vêm na prática são bizarros. Assim, doutora Adriana, como é que eu vou saber quem é vítima de violência doméstica? Esses processos não são sigilosos? Então, claro que tem uma certa necessidade de aperfeiçoamento do modelo. Mas a gente tem que reconhecer que essa lei, eu sei que o povo de licitações critica um monte, mas a Lei 14.133 reconhece a sustentabilidade multidimensional em diversos dos seus dispositivos. Como eu digo para os meus alunos da graduação, não é mais só para comprar o papel reciclável. Amém, a gente fala de ciclo de vida do objeto, a gente fala de cuidado com os resíduos dos próprios objetos contratos. Sustentabilidade digital, econômica, social. Em todas as dimensões. É isso. Se você pudesse apontar uma única prioridade para a agenda do direito administrativo nos próximos anos, seria qual? Eu quero fugir dessa pergunta. Me pergunta qual é o melhor livro que eu já li, é impossível. Me pergunta qual é o melhor filme que eu já assisti, é impossível. Qual é a única prioridade, é impossível. Mas eu vou arriscar aqui, professora Raquel, e dizer que, apesar de toda a importância que tem, né, a nossa labuta em relação às políticas públicas e o tratamento jurídico das políticas públicas pelo direito administrativo, apesar da nossa labuta em relação à democratização dos institutos do direito administrativo e a sua realização mais efetiva pela própria administração, eu vou arriscar dizer que nada disso sairá do papel se nós não tivermos servidores valorizados e profissionalizados e capacitados. Eu vou citar aqui duas pessoas que falam disso, que é o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, que sempre colocou na profissionalização do servidor, essa expressão foi ele que trouxe assim, de forma mais ampla para o direito administrativo, na profissionalização do servidor, o grande núcleo de preocupação do Estado, em prol de tudo isso que a gente vem falando nesses últimos 20 minutos e nesses últimos 20 anos, né, Raquel? Enfim, mas eu vou citar também o pé na estrada, né? Sim. Que trata justamente da qualificação dos servidores, que, para mim, é a agenda mais importante para a gente conseguir efetivar tudo aquilo que a gente vem discutindo. Eu quero que você deixe, numa palavra, numa frase, algo que você considere essencial para um administrativista ter. No coração de um administrativista, na alma, o que é essencial em 2025 da gente ter para seguir adiante e conseguir fazer desse Brasil um país melhor? Essa pergunta é pegadinha, porque não estava combinada, tá? O que um administrativista tem que ter na alma? Sensibilidade. Boa. Empatia. Razoabilidade. E muito, mas muito mesmo, comprometimento com o interesse público. Não precisamos mais de nada. Adriana, obrigada. Eu que adoro agradeço. te ouvir. Eu também adoro conversar com você. Estamos extremamente gratos por sua presença aqui hoje. Que bom. Eu fico muito feliz de ter participado desse podcast, ter a oportunidade de falar do lado dessa minha amiga querida, que sempre está do meu lado em muitas horas. Obrigada por tudo, professora Raquel. Obrigada por a gente aprender tanto com você também. Próximo episódio do IBDA Podcast, esteja aqui com a gente. Sempre tem quem pensa, fala, raciocina, realiza. Vem com a gente.